Ó, professora, ótimo esse posicionamento. O que é que vocês têm que se ligar quando forem prescrever banco romano? O ajuste do banco. O pessoal erra no ajuste porque deixa esse apoio aqui, ó, muito em cima. Esse apoio não pode ficar aqui. A pelve, essa região da pelve, tá, professora? Não pode ficar em contato com o estofado. Por quê? Porque a estrutura que se movimenta nesse exercício é o quadril da pelve que rola sobre o fêmur. Por quê? O pé não está parado? Você vai mexer a sua coxa? Não vai. Mas você não vai descer? Quem desce é porque a pelve vai rolar no osso do fêmur, na articulação do quadril, descendo o seu quadril em flexão e subindo o seu quadril em extensão. Tá? Sabe que não existe só essa flexão e essa extensão. Existe essa flexão e essa extensão. Não existe só essa abdução. Existe essa abdução e essa abdução de quadril. Beleza? Então você tem que considerar, isso é tipo a pé está fixo no solo. Se o pé está fixo no solo, o movimento do quadril que vai acontecer é da pelve que vai ficar rolando sobre o fêmur estacionário. Ok? Por isso que a pelve não pode ter impedimento no seu movimento. Então esse estofado fica preso no quadríceps, na região ali mais proximal. Se deixar mais acima, restringindo o movimento do quadril, você vai ter um movimento de flexão e extensão da coluna. Isso é uma questão muito simples. As pessoas que têm restrição de movimento do quadril têm, por compensação, movimento na lombar. Veja, as pessoas que não conseguem ter uma boa flexão de quadril no agachamento, a lombar não flexiona e na subida ela estende. Se você tem uma restrição de mobilidade no quadril, você ganha mobilidade na sua lombar, que é uma estrutura que, em teoria, ela tinha que ficar estabilizada ali na lordose. Então, quando você faz um banco romano e o seu aluno prende a pelve contra o estofado, quem faz o movimento vai ter uma certa movimentação do quadril e os posteriores de coxa vão trabalhar porque na flexão toda a camada posterior vai se alongar pela face que conecta esses músculos e vão encurtar na extensão. O banco romano com a pelve presa, onde teria um movimento de flexão e extensão, pode ser um exercício útil no fortalecimento dos músculos paravertebrais de forma dinâmica para alguma pessoa que tem uma atrofia desse músculo. Por exemplo, quem pode se beneficiar desse exercício é essa senhorita que está gravando ali com esse telefone, que tem paravertebrais fracos. Ela se beneficiaria de um banco romano, por exemplo, fazendo a flexão e extensão da coluna. Não precisa. Não precisa. O terra já é a preparação em si. A preparação, as séries de preparação de um terra, já é a preparação em si para ele. Beleza? Então, professora, prende outro pé lá. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei após a graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. Ao mesmo tempo que você acompanha o vídeo no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Banco romano. Ativa o brace, puxa esse umbigo para dentro, olha para baixo, fecha as escápulas. Você tem que descer, olha aqui para mim, fazendo isso daqui. Ó. A tua coluna não pode dobrar. Você tem que descer como se fosse um stiff, aqui, ó, mantendo a coluna alinhada. Então você tem que descer empinando a bunda, estufando o peito e olhando para baixo. Vamos ver se você consegue. Desce, 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 desce. Ela tem hiperflexibilidade dos posteriores de coxa. Desce, ó, mantendo tudo alinhado. E sobe, sem mexer na coluna. Isso, desce firme. Você está muito arqueada. Puxa um pouco mais o abdômen para dentro. Bota um pouco a bunda para dentro. Isso, só que não solta a escápula. Ativa aqui. E desce. Desce como você estava fazendo. Desce, desce, deixando a pelve rodar, deixa a pelve rodar, deixa isso aqui alongar, deixa isso aqui alongar, e isso, sobe contraindo essa região aqui, professora, sobe contraindo aqui, aqui, aplicando a força aqui no calcanhar.
trava. Sentiu bem o posterior de coxa estirando? Você sentiu mais o glúteo ou o posterior de coxa? Posterior. Porque o banco romano é um exercício para posterior. Mesmo que a curva de torque seja um tanto quanto distinta do stiff, ele é um exercício para posterior de coxa, por uma questão muito simples que a gente vai entender. Vem cá, professora, aí você vai fazer ao mesmo tempo que ela, tá? Professora, mão ao lado da barra. Stiff, a mão é ao lado da porra da barra, não é na frente. Tá pegando com a mão, né? Garra, isso, para você fazer 52 mil repetições. Olha para baixo, professora, ativa o brace. Tá muito arqueada a tua coluna aqui. Faz isso aqui assim, ó. Aqui assim. Isso, e fecha aqui agora sem arquear. Aí. Queixo para dentro, desce as duas, controlado. Controlado. Para as duas embaixo. Para embaixo, para aí, professora. Aí, sobe as duas devagar. É o mesmo movimento ou não é o mesmo movimento? Não é o mesmo movimento? Desce as duas, controlado, desce, vai. Stiff para, banco romano continua. Banco romano continua. Aqui a gente tem, inclusive, talvez até uma maior flexão de quadril do que ela ali. O joelho aqui está mais estendido, aqui ele já está mais flexionado. Sobe as duas, controlado. Sobe, direcionando a contração para baixo do glúteo. Desce as duas, deixa o joelho estendido, professora. Joelho estendido, as duas. Joelho estendido, stiff. Joelho estendido, stiff. Fecha a escápula, stiff. Para embaixo, sobe, direcionando a contração para baixo do glúteo. Embaixo do glúteo, vamos. Para, professora. Trava a barra, para em cima e relaxa. As duas. Glúteo posterior, estendendo. Posterior. Glúteo posterior. Posterior. Baixo. Vocês perceberam que o movimento é igual, correto? O movimento não é o mesmo? Pé no solo, pé na placa. Membro parado. Flexão de quadril. Extensão de quadril. Mas então qual que é a diferença? Vamos por exercício. Câmera, vamos para o stiff. Foca aqui no stiff. Pega aí, professora. Veja, vamos analisar como é que se comporta a resistência em relação ao quadril aqui no stiff. Fechou as escápulas, professora, sobe, destrava no chão como se fosse um terra. Isso, como se fosse não, é um terra. O stiff é uma variação de terra, tá? Para quem não sabe, o stiff se chama stiff leg deadlift. Por que o stiff se chama stiff leg deadlift? O que isso significa? Stiff leg, perna rígida. É um levantamento de perna rígida. O que é perna rígida? Joelho estendido, paradão lá. Não é o joelho em flexão como o Romanian deadlift. Então, o stiff é uma variação do terra em que o joelho fica estendido. Não é hiperestendido. É estendido, pode até uma ligeira flexão, não vai afetar a capacidade de posterior de coxa se não tiver mais de 45 graus de flexão de quadril. Isso. Olha lá. Desce controlado. Perceba que à medida que ela desce, o quadril dela se afasta da barra, tá vendo? À medida que ela desce, o quadril dela se afasta da barra. Sobe, professora. Na fase concêntrica, o quadril se aproxima da barra. Cessa o torque aqui em cima. Não tem mais torque para flexão de quadril. O torque aqui é para depressão da cintura escapular e compressão da coluna. Desce devagar. Desce. Aqui temos o ponto de maior braço de momento. O ponto de maior dificuldade é no final da fase excêntrica. Estende o joelho. Esticar. Onde temos maior braço de momento para o quadril, onde está mais distante a resistência do eixo, é no final. Trava embaixo. E o que isso implica? Nessa posição final aqui, com o quadril em alta flexão e o joelho estendido e o pico de torque, nessa posição do quadril, entre posterior de coxa e glúteo máximo, quem está mais favorável a atuar é o posterior de coxa, nessa alta flexão de quadril. Por quê? Porque nessa alta flexão de quadril, quem tem o maior braço de momento para estender o quadril ou segurar essa flexão excêntrica são os posteriores de coxa. O braço de momento do glúteo máximo, ele é bem diminuto nessa mesma posição. O que significa? A capacidade do glúteo de produzir uma força para puxar o quadril em extensão é bem menor em comparação aos posteriores de coxa. Muito menor mesmo. Então tem outro músculo, o adutor magno. O adutor magno, nessa mesma posição, ele está mais favorável a produzir torque extensor do quadril do que o glúteo máximo. Então a gente soma um cenário que
O isquiotibial está em um absurdo alongamento, joelho estendido e quadril flexionado. Além do alto alongamento que ele se encontra, ele está na posição de maior braço de momento. Fisicamente, a contazinha, matematicamente ali, o posterior de coxa é que está mais favorável a produzir uma força no quadril, no stiff, nessa posição, em comparação ao glúteo máximo. Beleza? Tanto que o feeling de qualquer mulher que for fazer um stiff vai ser um alto estiramento na região inferior ali, abaixo do glúteo máximo, que é onde é a região mais proximal dos isquiosurais. Aí você vai pensar, e se flexionar o joelho? Bom, para prejudicar de fato o posterior de coxa, porque se a gente flexionar o joelho, a gente vai encurtar o posterior de coxa aqui. Ele vai estar alongado aqui, mas vai estar encurtado aqui. Se ele encurta aqui e alonga aqui, ele não tem tanta mudança no comprimento. Para ter mudança no comprimento, o ideal é o joelho estendido. Aí ele alonga no joelho e alonga no quadril. Ele não é flexor do joelho, posterior de coxa? Se o joelho flexionar, ele encurta. Ó, tá até relaxado aqui embaixo. Aqui em cima o quadril está flexionado, ele está tenso. Agora, se eu estender, ele já trava total, tanto embaixo quanto em cima. Beleza? Para que o posterior de coxa, ele de fato seja prejudicado para produzir força no stiff ou no terra romeno, o joelho precisa flexionar além dos 45 graus. Até 45 graus de flexão do joelho, o posterior de coxa ele produz um alto torque flexor. É por isso que um stiff com um pouco de flexão de joelho, para o sujeito que não consegue deixar estendido, ainda assim continua sendo um exercício para posterior de coxa. O terra romeno é um puto exercício para posterior de coxa.